Ok, queridos? Muito boa noite. Bom dia, boa tarde. Não sei que hora você vai assistir essa aula, não é? Mas eu quero com muita alegria retomar o nosso curso de gestão financeira. É um prazer para a gente poder estar aqui com você mais uma vez. Obrigado pela sua companhia. Essa é a aula 2. Vocês vão se lembrar que na aula passada nós começamos a mostrar a roda da vida financeira para você. A proposta foi você fazer um diagnóstico, não é? Nós estamos tratando então do campo das dívidas, não é? Então, hoje nossa ideia foi muito simples, tentar trazer para você um modelo de gestão onde você consiga se livrar das dívidas. Esse é o meu propósito de hoje. Então, eu quero muito que você esteja comigo, não é? E a gente vai estar junto trabalhando esse tão importante tema que a gente tem hoje. Primeira coisa que você precisa estar claro para você é que na questão da gestão financeira, há algumas responsabilidades muito prementes. A primeira delas é que você precisa entender claramente que a escolha tem que ser sua. Se você não a fizer, para aqui, por favor. Desculpem, queridos, você está no Facebook, me perdoe, a gente está com um probleminha aqui com uma situação de interferência no áudio. Então, vamos voltar, né? A gente está com dois problemas, tanto no áudio quanto aqui na passagem de slides. Mas já resolvemos. Lembra que nós tratamos então com 5 pontos na nossa roda, né? O primeiro seria pontos que você iria desenvolver. O segundo seria identificar necessidade de desenvolvimento. O terceiro, pouco desenvolvido. O 4, ajuste de desenvolvimento. E o 5, então, totalmente desenvolvido. Tá, eu vou passar rapidamente porque nós fizemos a seguinte pergunta para você. Ó, dentro das dívidas, não é? Voltando. Tem uma vida financeira equilibrada? Meu senhor, com vista do orçamento? Eu tenho dívidas vencidas? Eu tenho... Né? Ou como é que eu defino minhas compras a prazo? Elas são feitas por emoção ou por um planejamento? Né? Então, é só essa questão que eu quero trabalhar com você. Nós falamos também da importância de você entender que quanto a cada área que você marcar aqui na sua roda da vida financeira, você vai entender que os pontos em que você está com maior dificuldade são os pontos que você precisa estar atento. Então, se você dividir a sua vida financeira nesses 8 pontos, ou aqueles que você achar que são mais viáveis, você tem que colocar essa roda para girar. Então, só vai girar quando? Quando a sua gestão adequar todos os pontos para que haja uma ação. Tá? Nós falamos muito sobre questão de prioridades, já falamos para você. Vamos que das bases vamos trabalhar é a Bíblia. Nós explicamos para você também na aula passada sobre isso. Falamos um pouquinho sobre contentamento, não é? Acho que é importante a gente lembrar sobre isso também. Mas hoje a nossa proposta é falar de dívidas. Então, eu estou passando rapidinho, você vê que o curso é longo, mas só para você entender que você precisa ter um cuidado com algumas questões relacionadas a isso. Vamos lá então, rapidamente falando de dívidas. Primeira coisa que você precisa entender, tá? É que independente de que momento você esteja, se você faz parte desse grupo que está endividado no Brasil, você precisa começar a tomar algumas posições. Quais são elas? Primeiro, né, você precisa se comprometer com as suas dívidas. A frase, devo não nego, pago quando puder, não se resolve em dívidas. Como é que eu faço? Comece hoje estabelecendo um propósito para você. Quando você estabelece um propósito, você tem paciência para entender que a persistência vai te levar a se livrar das dívidas. E como é que eu faço me livrar das dívidas? Tá? A ideia é essa, né? É que você pare de ser doutrinado pelo Evangelho segundo as Casas Bahia, ou segundo, né, qualquer um dos grandes vendedores. Compre agora, pague depois. Né? As parcelinhas cabem no seu bolso. Isso é muito comum, não é? Isso não funciona. Quem quer ter uma vida financeira equilibrada não se converte a esse tipo de ministração, tá? Porque a verdade total da vida abundante para o membro dos clubes dos endividados é essa: compre agora e pague depois. Tá? Isso realmente é um problema, porque você não sabe o dia de amanhã. Quem faz dívida, ele não faz uma previsão ou uma provisão, ele faz uma previsão. Ele só quer pensar no amanhã. E você sabe que hoje nós temos várias opções de dívidas, né? Mas o que eu quero te ensinar rapidamente aqui, para você entender o quanto é importante, tá? Você saber o que você precisa fazer. Primeira coisa, tá? Coloque os juros para trabalhar a seu favor e não contra você. Olha só que conta simples e louca.
Se você deve R$2.000 em 12 meses, você passa a dever R$9.924. Se você aplica R$12 em 12 meses na poupança hoje, você tem R$2.148. Então quer dizer que o débito tem um custo muito maior do que aquilo que você percebe em juros. E como é que isso funciona na prática? Na prática, é começar a entender que tudo que eu preciso fazer é começar a usar toda a força dos juros compostos ao meu favor. E como é que eu uso isso ao meu favor, pastor? Como é que eu faço para eu fazer dessa forma? Tá? A dica é, a partir de agora, você não mais trabalhar com previsão ou suposição, você trabalhar com provisão. Então, primeiro segredo para você ter o dia de você se livrar das dívidas. Tá? Primeira coisa, entender quando é que eu posso dever. Só pode dever quando o seu item que você comprou, ele se valoriza. Então, por exemplo, comprar uma casa financiada é interessante. Comprar um carro já não é tão interessante. Mas como é que eu faço se eu preciso do carro para trabalhar? Ninguém está trabalhando aqui com uma situação pétrea. Estamos trabalhando com propostas de vida equilibrada. E a proposta me diz que o valor do item que eu vou comprar, ele não pode exceder a dívida que eu tenho. E a terceira coisa, se a dívida que eu vou adquirir com essa compra não é tão grande, que o pagamento mensal coloque tensão no meu orçamento. Então, você observando esses 3 pequenos conselhos, você consegue livrar-se. Tá? Então, primeira coisa, o item tem que ter potencial de produzir renda. Segundo, o valor tem que parar se eu vender amanhã, eu tenho que cobrir o que eu devo. E terceiro, a dívida não pode ser tão grande que comece a pressionar o meu orçamento. E como é que eu faço isso na prática do dia a dia? A prática é simples, querido. Muito simples. Primeira coisa, tá? A sua caminhada tem que começar com uma proposta. Tá? Eu preciso ter um orçamento por escrito. Eu preciso levantar tudo que eu tenho. E eu preciso levantar as minhas dívidas. E eu nunca vou conseguir, tá, sair das dívidas se eu não criar um plano de pagamento. Então, a partir de agora, estabeleça isso como regra para você. Estabeleça um orçamento para você. É lógico, eu tenho que crer naquilo que Deus vai fazer por mim, é claro, a fé tem que vir antes de qualquer coisa. Mas eu preciso ter um orçamento por escrito. Eu fiz até uma proposta aqui para você. Tá? Comece a dividir sua renda e suas despesas. Divida sua renda em aquilo que você trabalha, em aquilo que você arrecada por juros ou aplicações, aquilo que é atípico, ou seja, uma situação que você consegue um trabalho extra no mês. E coloca as despesas também. Quando você estabelecer esse orçamento por escrito, você vai conseguir organizar. E como é que eu faço esse orçamento então? Primeiro, identifique onde você está. Nunca você vai conseguir estabelecer um plano para ficar livre das dívidas se você não estabelecer onde você começar. Segunda coisa que você precisa fazer, além de começar pela situação atual, com sinceridade, você precisa saber aonde você está. Isso é muito importante. Tem muita gente que quer resolver o problema e não quer se conscientizar. Determine com precisão o quanto você ganha e o quanto você gasta. Dica: compre uma caderneta. Comece a anotar o que você ganha. Comece a anotar o que você gasta. É muito importante. Tem muita gente que não tem noção do que gasta. Né? Acha que o gasto é só as grandes compras. Ei, na vida financeira, 2 mais 2 é 4. Não é 3,98. O que quer dizer isso? Às vezes você vai no mercado e você tem esses centavinhos que ficam, não é? Isso faz diferença. Parece que não. Mas imagina você ir no mercado 40 vezes por ano, 30 vezes por ano. E todas as vezes você deixando centavos lá. Né? Ou a mais ou a menos. Isso vai gerar uma situação. Diferença no seu orçamento. Agora, se você não tiver uma consciência de onde você está e onde você quer chegar, você não consegue estabelecer um plano. Então, para resolver o problema de gastar mais do que você ganha, você precisa aumentar a sua renda ou diminuir os seus gastos hoje, não é amanhã. Então, nunca gaste mais do que você ganha. Usa esse tempo de quarentena e anota tudo que você gasta. Faz uma relação real do que você custa para viver. Uma relação real do que você ganha. Tá? O que você ganha com esforço tem que ser gasto com critério. Salário representa o suor do teu rosto. Desgasta a sua vida, portanto, gaste de forma correta. Então a dica de hoje é, primeira coisa, quer sair das dívidas, estabeleça um orçamento para você. Se não estabelecer um orçamento claro por escrito, o que você ganha, o que você gasta, você nunca vai conseguir resolver. A partir de amanhã eu vou tratar com você então a sequência do nosso curso e conversa, tá? Mas eu encerro hoje a nossa aula com essa dica para você. Qual é o princípio mais funcional para pagar dívidas? Nunca gastar mais do que eu ganho. Bom, então tá aí, você vai ter tudo isso dentro do curso para aquilo que você precisa fazer. De forma simples, comece a trabalhar com o programa de pagamento. E se você estabelecer isso, você vai conseguir ficar livre das dívidas. Que Deus te abençoe, que você aprenda muito com essa proposta
e nós vamos voltar amanhã com uma sequência da nossa aula. Obrigado pelo seu carinho, por estar com a gente. Esse é o nosso curso de gestão financeira e hoje, não é, você viu que eu estou passando bastante coisa aqui rapidinho, não é? Estou tentando ser o mais didático com você, até porque para o vídeo não ficar grande. Né? Tem muita coisa legal para você entender aqui e aprender. Esse material está à disposição, está enviando para vocês, dá para você ter na mão tudo isso. Né? Então, começar a entender tudo que você precisa saber sobre a vida financeira, você vai aprender sobre isso no nosso curso aí que a gente tem disponível para você. E eu encerro a nossa conversa de hoje dizendo: dívidas, evite. Amanhã eu falo sobre conselho e bom que você vai buscar as melhores dicas para a gestão financeira. Obrigado e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Beijo no seu coração, eu sou o pastor Gessner, estou à disposição. Você pode mandar nessa live as suas dúvidas e perguntas e eu vou ter um prazer em responder você. E quem sabe montar junto com você seu orçamento e te ajudar nesse momento de quarentena sair das dívidas. Um abraço, muito obrigado, fique com Deus.